Olá pessoal, hoje nós vamos estar dando início à nona aula do quarto semestre de 2021. Hoje nós vamos falar de Paulo e sua dedicação aos vocacionados, ou melhor dizendo, Paulo ele como um caçador de talentos. Então nós vamos ver essa expressão que Paulo tem em se dedicar a buscar, além de buscar os novos talentos, a deixar também esse legado para as pessoas que eles vão estar cuidando, ok? Vamos logo de início, vamos já estar lendo a introdução para a gente já ter uma ideia daquilo que nós vamos estar falando ao longo dessa aula, ok? Vamos lá? Nessa lição nós vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade. Muito bem, para os obreiros da atualidade. A sua maneira de ensinar os novos vocacionados, seu legado doutrinário para novos obreiros e seus apelos aos líderes para cuidar do rebanho de Deus. Temos muito o que aprender com a vida e o ministério do apóstolo dos gentios, que o Espírito Santo fala aos nossos corações, ok? Então aqui o autor ele já vem trazendo uma ideia e que o Espírito Santo venha falar nessa lição com a gente, e o que é que nós podemos aprender diante disso tudo, da diversidade que nós temos aos dias de hoje, entendeu? E o que nós podemos trazer. Vamos lá para o primeiro tópico, ok? Que nós temos aqui, Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. Primeiro subtópico, para a gente já dar início e ver o que é que nós vamos falar. O ponto de partida. Em lição anterior, vimos que Antioquia foi um lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo, lá no livro de Atos 13:1. Em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo e por isso dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos. Assim, preparar os seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia. Era uma tarefa importante, pois o ministério de Paulo já estava mais independente dos apóstolos. De Jerusalém, embora não perdesse a comunhão com a igreja-mãe, logo, sem uma boa preparação dos novos líderes, a obra de Deus não pode ser feita com eficácia. É preciso cuidar das novas vocações. Então, o que é que nós vamos ver aqui, irmão? Paulo, ele já começa a olhar que vai ter uma necessidade de preparar uma nova liderança. Apesar de nós termos o apóstolo aqui, como a lição fala, que não deixando a igreja mãe de lado, mas o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver que é preciso já ir pensando nessa nova geração que vai estar dando continuidade ao trabalho. E fala que ele não se desliga dos apóstolos, que ali é a matriz, né? É a raiz matriz, mas ele já começa a ver novas vocações. E o que é que nós temos com isso aqui, irmão? O que é que nós aprendemos? Paulo, ele é um caçador de talentos. Paulo começa a observar as pessoas daquilo que eles fazem. Entendeu? E dali em diante ele começa a um ponto estratégico a preparação de cada um de acordo com o seu chamado. E a lição aqui vai falar também que se esse trabalho ele não for feito, irmão, com eficácia, dificilmente tem como a gente dar continuidade àquilo que Jesus deixou para a gente. Então, isso aqui na verdade, também, além da lição, nós vamos ter também um conselho, né? Um conselho e ver também, pegar uma visão de Paulo do como que é feito, da precisão. E nós temos que ter também, irmão, pegando aqui um gancho naquilo que Paulo foi, um olhar clínico. Começar a observar as pessoas de acordo com o que elas fazem.
e já começar a colocar talentos. É assim também no mundo secular, irmão. Você pode ver, você tem um talento, alguém olha para você e logicamente você daqui a pouco você está exercendo essa profissão, você está pegando ela como meio de sobreviver dela, mas é preciso que alguém venha olhar, alguém venha descobrir esse talento seu, e Paulo também ele faz isso também no ministério da igreja. E eu quero colocar duas viés, isso é tanto no mundo religioso, como no mundo também secular, fora das religiões. Então nós vamos ter duas viés, de vocação, de talento, de dom, e nós temos que ter essa ideia. É com o mesmo intuito, irmão, com a mesma força de vontade que eu tenho para entrar numa faculdade, para estudar, é a mesma força de vontade que eu tenho que ter para fazer a obra do Senhor. São talentos que Deus nos dá. Nós vamos ver, irmão, interessante. Eu gosto de buscar muito na ideia de Salomão. Salomão, quando ele pede sabedoria para Deus, ele não só pede simplesmente, Senhor, me dê-me sabedoria. Mas a ideia da sabedoria que Salomão pede é para cuidar de algo. E é para cuidar de quem? Para cuidar do povo de Deus. Então também os dias atuais também não pode ser diferente, ok? Então Paulo ele já tem essa visão, ele pega essa visão e ele vai levando adiante, ele vai dando um início, né? Ali em Éfeso ele já vai iniciando, porque como ele fica um pouco de tempo ali, então ele começa a montar isso aí. Então são visões clínicas, irmão. Quantos de nós, irmão, às vezes ficamos muito tempo no lugar e não conseguimos ver o talento das pessoas e às vezes saímos dali, às vezes partimos dali para um outro lugar ou partimos também desse mundo, né? E não deixamos nada, irmão. E às vezes não deixamos nada, não fizemos nada. Entendeu? Então o nosso ponto de visão hoje eu quero trazer é que a gente pegue também essa ideia de Paulo também. Começar a olhar quem está com você, quem é você. Nós fazemos isso, irmão. Você vê com os nossos filhos, nós começamos a olhar os talentos que eles têm e para colocar ele naquilo que eles são bons. E a igreja também é diferente. Paulo vai fazer uma referência aqui aos filhos na fé. Mas por que ele faz essa referência e por que ele coloca essas pessoas diante do trabalho? Porque ele começa a observar. Então ele não é um egoísta. Ele não é um camarada que só pensa nele. E outra coisa, tipo, o evangelho é meu, não. Então ele coloca, ele tem essa visão muito boa de caçador de talentos. Muito bom, uma visão para os vocacionados. Vocação, irmão. Aquilo que você faz de melhor, aquilo que você busca fazer de melhor. Então Paulo tem essa visão muito interessante. Vamos lá para o segundo subtópico, ok? Paulo e o despertamento de novas vocações, ok? O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla. Era um ministério internacional. Para levar as boas novas aos centros culturais do mundo, ele não podia atuar sozinho. Por isso o apóstolo regimentou e investiu em pessoas que o auxiliassem a levar o evangelho. Podemos citar nomes como os de Timóteo, Sopatro, Segundo, Trófimo, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemon, Gaio e tantos outros. Então aqui nós vamos ver, irmão, que essas pessoas são observadas por Paulo. E Paulo sempre vai dando alguma coisa para eles fazer. Paulo ele não era ganancioso, Paulo não era egoísta, como nós vemos aqui, de querer fazer a obra sozinho. E ele também, irmão, ele vê o despertamento dos meninos aqui, das pessoas, e ele não tem aquilo como inveja. Ele não tem aquilo como, vai tomar o brilho daquilo que eu faço. Aí vai ofuscar o meu brilho, não. Paulo, ele tem um desprendimento de egoísmo e ele vai colocando as pessoas, ele vai instruindo e vai colocando, vai deixando. Olha, faz isso. E as pessoas vão lá. Então dá um destaque aqui para as pessoas, para elas fazerem o trabalho. E assim nós temos que ser também, irmão. Isso é no mundo secular, é um trabalho, é dentro de casa, é nas igrejas, e aqui no sistema religioso, ele tem que ser um pouco mais aguçado. Mas por quê, irmão? Porque nós temos um propósito de salvação de vidas. E quando se fala de salvação de vidas, nós temos um compromisso diretamente com o próprio Jesus. Então é um cuidado que nós temos que ter para quando nós formos fazer esse trabalho, que o trabalho não saia de um trabalho muito individual.
Aquele trabalho que você faz tudo, não, irmão. Existe talento, Deus levanta talentos justamente para que essa obra ela não pare. Deus levanta talentos justamente para que essa obra ela não venha a se estacionar. Só que às vezes, pelo nosso coração, pelo meu e pelo teu coração, às vezes nós pecamos nessa parte. Ah, não, se eu levantar, se eu deixar alguém tomando conta da obra, logicamente que ele vai tomar o meu lugar. Não pense nisso, irmão, não pense nisso. Porque a obra ela pode parar. Depois você pode pagar um certo tipo de preço, entendeu? Então vamos dar continuidade, irmão. Poder passar para frente os talentos das pessoas. Os talentos. E Paulo ele faz isso muito bem. Eu acho muito interessante a visão de Paulo. E é para a gente ter também, irmão. Vamos pegar essa ideia do que Paulo faz e trazer os dias de hoje. Vamos pegar o que Paulo faz e trazer os dias de hoje, ok? Vamos aqui para o terceiro subtópico. Paulo, um mestre inspirado. O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé para aprendizado no Evangelho. Nesse sentido, ele se tornou um mestre inspirado para os que ouviam, pois o apóstolo recebera revelações do próprio Senhor. Assim, Paulo reunia vocacionados para dar-lhes instruções de como pastorear a igreja local. Não por acaso temos 3 epístolas paulinas denominadas de cartas pastorais. 1º e 2 Timóteo, e nós vamos ter também ali Tito, ok? Ali as instruções sobre como pastorear uma igreja, falar com diversas pessoas da igreja local, segundo as suas faixas etárias, a constituição e a preparação de novos líderes era um cuidado constante do apóstolo. Esse é o nosso cuidado também, pois a estabilidade ministerial da igreja local depende disso. Então nós vamos ver, irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele preocupado em instruir. Irmão, instruir pessoas, e nós estamos falando de um tempo muito difícil, que era aquele tempo, para instruir pessoas, para que elas venham dar frutos, irmão, você tem que estar inspirado. E o que é inspiração, irmão? Onde que eu arrumo essa inspiração, irmão? Principalmente dessa ideia de vocação. Você tem que estar inspirado. Você pode ver, para você levantar de manhã para um trabalho, você tem que estar de pé. Você não pode chegar lá simplesmente moribundo. E o evangelho também ele traz essa ideia, irmão. Precisa de uma inspiração para que o trabalho seja bem feito. Eu preciso fazer o melhor, eu preciso dar o meu melhor. E o meu melhor, irmão, é justamente quando eu passo esse legado para alguém que eu confio nessa pessoa. Quantos de nós, irmão, como é bom você ter um filho, você tem uma empresa, você tem algo, e você passa para o seu filho. Não tem coisa melhor. E Paulo, ele começa a chamar esses jovens de filhos na fé. Por quê? Filho, irmão, é uma coisa assim, quando eu chamo alguém de filho, veja o carinho que o Paulo tem com essas pessoas, de colocar como filhos. Então, e a inspiração, o amor que ele tem para ensinar essas pessoas, porque ali é o nome dele que está em jogo. Ah, mas foi Paulo que me ensinou. Ah, foi fulano de tal que me ensinou. Então existia essa preocupação, essa confiança de levar adiante o nome do seu professor. Ah, mas eu aprendi com o professor fulano de tal. Então Paulo tem essa preocupação também e inspirado. É uma inspiração que ela não vem do homem. Essa inspiração nós não achamos em livros. Essa inspiração eu não acho com meu vizinho. Não, essa inspiração ela tem que ser divina. Mas por que divina? Porque eu estou fazendo a obra do Senhor. E nós sabemos que nós achamos mais dificuldades de que totalmente facilidade, quando se fala de fazer a obra do Senhor. Então, pegamos aqui a inspiração, vamos pegar aqui como exemplo Paulo, de tudo que nós vamos fazer, irmão. Tudo, é tudo mesmo. Tem que estar inspirado, tem que estar preparado. Vamos nos preparar para fazer o melhor, não vamos fazer de qualquer jeito.
porque o nosso nome vai estar em jogo. E você pode ver, quando nós fazemos alguma coisa errada, o nosso nome também ele é anunciado. Quando nós fazemos uma coisa certa também, nosso nome ele também fica naquilo ali também. Então Paulo ele tem essa preocupação. Então o que é que nós estamos deixando? Como é que nós estamos deixando o nosso nome ser lembrado? Como pessoas que fazem errado? Como pessoas que não têm uma dedicação de fazer o que é certo? Podemos estar revendo e nos inspirando em Paulo. Inspirando, pegando esse gancho, para que nós possamos usar nos dias atuais. Ok? Vamos lá? Vamos agora para o segundo tópico. O legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. Muito interessante. E agora o primeiro subtópico. A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e gnósticos. Quem eram os judaizantes? Durante o ministério de Paulo, muitos judeus escolheram a mensagem apostólica e tornaram-se cristãos, mas nem todos aceitavam a liberdade cristã dos gentios. Por isso, alguns deles torceram o ensino do apóstolo, afirmando que a salvação dos gentios dependia da observância da lei mosaica. Assim, exigia que os gentios convertidos observassem as leis tais como alguns aspectos: a prática da circuncisão, guarda do sábado judaico, datas e comidas. Parecia que a graça de Deus não era suficiente. Contra isso, Paulo se levantou corajosamente. O legado que ele nos deixou foi a defesa intransigente quanto à natureza graciosa da salvação. Disso nenhum líder cristão pode abrir mão. A salvação é por graça e não por mérito humano. Irmãos, dentro do mundo religioso, ou dentro dos evangelhos, vamos pôr assim, com essa visão um pouco mais clara, nós homens, nós temos a ideia de querer colocar algo que não cabe dentro do evangelho. Existem duas partes de estudo dentro da hermenêutica, da interpretação das escrituras, que se chama exegese e exegese. A exegese é uma prática, irmão, que você vai tirar aquilo que está na escritura e passar para as pessoas. Entendeu? É uma prática que você vai levar a verdadeira, você vai seguir à risca aquilo, com aquela preocupação do mais original que possa ser, e levar para as pessoas. E a exegese, irmãos, é quando você coloca algo seu dentro da mensagem. É como se a mensagem ela não fosse suficiente, e você começa a colocar o seu lado humano na mensagem. E a partir do momento quando eu começo a colocar algo meu dentro da mensagem, eu começo a sair fora. E aqui os judaizantes, aquele povo, eles começam a querer acrescentar. Eles começam a querer que fosse a lei mosaica, ela fosse substituir Cristo. É tanto, irmão, que mesmo após a morte de Cristo, nós sabemos que os judeus, eles continuaram oferecendo sacrifício. Como que o sacrifício de Jesus, ele não fosse o suficiente. Aí no que é que nós vamos ver? Nós vamos ver que 70 anos depois, o templo é destruído e ali eles são obrigados a cessar os sacrifícios. Porque senão, irmão, eles estavam oferecendo sacrifício até hoje. Tipo fazendo o quê? Anulando o sacrifício de Cristo. Eles vão começar a anular o sacrifício de Cristo através disso aí. E outra coisa, quando eles querem acrescentar a lei de Moisés dentro do próprio cristianismo. Mas o que é que Jesus fala? Ó, ele fala: venha, todos vós que estáis cansados, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, e o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então, a contraponto, esses judaizantes, eles começam a colocar as mesmas cargas que eles tinham da lei mosaica nas costas dos novos cristãos. Então, Paulo ele vai rebater, porque ali é a ideia humana.
Ali é a ideia como se esperasse que a lei de Moisés ela continuasse, mesmo diante da morte de Cristo. E Paulo começa a repreender essas ideias judaizantes, porque é uma ideia que começa a não fazer jus à graça. Entendeu? Então, o que é que nós vamos ver aqui? A ideia humana, irmão, não tem nada a ver com a graça. E às vezes o que eu falo, eu posso estar falando inspiração humana? Não. Eu tenho que estar falando de acordo com a graça do Senhor. Porque essa mensagem que eu estou levando aqui hoje, essa mensagem ela não é minha. Essa mensagem, eu estou transmitindo ela. Porque teve um autor, teve alguém que fez as bases, principalmente nós estamos falando do autor do Evangelho, que é o Jesus Cristo. Então eu não posso querer tomar o lugar dele. E os judaizantes, eles estavam fazendo isso. Eles estavam querendo anular a Cristo. E Paulo, como recebeu isso das mãos do Senhor, Paulo ele vai enfrentar. E ele enfrenta muito bem. Ele enfrenta muito bem. Ele defende a cruz de Cristo. E será que nós, irmãos, hoje, aos dias de hoje, quando nós vemos pessoas assim com essas mesmas ideias, será que nós estamos defendendo? Será que nós estamos colocando a nossa mensagem dentro da mensagem? A mensagem ela já é o suficiente. Eu costumo até falar, se em uma pregação, em um estudo, a palavra do Senhor ela não for suficiente, nós temos, irmãos, 27 livros só no Novo Testamento. Nós temos 39 livros só no Antigo Testamento. E desses 27 livros, será que nós não temos uma mensagem suficiente para a gente falar só de Cristo? Sem que eu venha aparecer, sem que as minhas ideias ela venha a ser tomada no lugar da mensagem? Então Paulo ele combate com muita certeza. Ok? Vamos lá? Quem eram os gnósticos? Havia cristãos adeptos do gnosticismo, eles acrescentavam os elementos filosóficos à fé cristã, que corrompia a sã doutrina. Era uma filosofia prejudicial ao evangelho que Paulo ensinou. Os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. Para eles, o espírito era mais importante que o corpo e ensinava que o corpo é a matéria imprestável. Da implicação desse ensino resultava a banalização da graça de Deus. Uma graça que não requer arrependimento, santidade e disciplinas espirituais não é uma graça verdadeira. O apóstolo Paulo refuta esse falso evangelho dizendo: e mesmo o Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Seu legado para nós, no século 21, não banalize a maravilhosa graça de Deus. Então, irmãos, o que é que nós vamos ver aqui? O homem corrompendo aquilo que Deus fez. O homem corrompendo aquilo que Deus fez. E invertendo tudo aquilo que Deus fez. Então nós temos que tomar um cuidado, irmão, na hora que nós vamos falar do amor de Cristo. As ideias de filosofia filosófica, ela tem que vir atrelada com a salvação. E tem uma ideia, irmão, humana, para a gente não se achar muito superior às outras pessoas. E eles estavam se achando super-humanos, mais santos que os outros.
Tem uma ideia da Bíblia, irmão, que eu gosto muito. Você vai ver que desde os 66 livros da Bíblia, nós vamos ver que é interessante. Porque todos os personagens, todas as pessoas, a Bíblia, ela não poupa ninguém. Ela não poupa ninguém. Então ela não esconde nenhum defeito, nada do que os discípulos ou alguns dos personagens também façam. Tanto no Antigo Testamento, tanto também como no Novo Testamento. Então aquela ideia de o santarrão, aquela ideia de que os camaradas eles venceram porque eles tinham algo a mais, não. São pessoas comuns, alguns mentem, alguns tropeçam, alguns erram. E é na verdade, a Bíblia, ela não esconde nada disso. Então essa ideia de santidade que os gnósticos eles querem se achar mais santo que os demais, é uma ideia que ela cai por terra. É uma ideia que ela não consegue dar continuidade. E para que nós possamos também refletir. Porque às vezes nós olhamos chamado de heróis na fé, mas eles são heróis na fé, irmão, de acordo com todas as dificuldades que nós passamos. Eles são heróis na fé de acordo com todos os problemas que nós passamos. Não tem super-homens, não tem homens de outro mundo, homens sobrenaturais, não. São homens comuns que foram chamados para cumprir a vontade divina, mas eles eram homens com os mesmos sofrimentos nossos. E aqui os gnósticos eles se achavam mais que os outros e começavam a aplicar. Então nós temos que tomar bastante cuidado nisso, irmão. E um aprendizado também. Quando nós vamos olhar as pessoas da Bíblia, então nós vamos ver que são pessoas comuns. E a Bíblia ela não esconde nada de nenhum deles. Todos eles, elas claras. Para que nós possamos olhar também e diante de nossos erros, nós dobramos o joelho e pedimos perdão a Deus e continuamos. E vamos continuar. É assim que funciona. É assim que funciona a caminhada para que nós possamos servir a Deus, ok? Agora nós vamos aqui para o segundo subtópico. Compromisso de Paulo com o Senhor. O apóstolo não se preocupa apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava, por isso sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humildade de Cristo. Em sua despedida dos obreiros de Éfeso, o apóstolo Paulo procurou deixar um testemunho de amor ao Senhor e à sua igreja. Nesse sentido, aprendemos com Paulo que não podemos pensar numa coisa e desejar e executar outra. Assim agir e viver numa profunda incoerência e confusão espiritual. É preciso pregar os ensinos de Cristo, refleti-los tanto na vida privada quanto na vida pública. Jesus, certa vez, ele chama as criancinhas e pede para os discípulos ser igual. E ele fala de uma mensagem muito interessante, Mateus 18, 6, que ai daquele que fizer um daqueles pequenininhos tropeçar. Ai daqueles que fizeram daqueles pequenininhos tropeçar. Então que a sua vida, ô irmão, ela venha a se trazer referência, ela venha a se trazer uma luz para aqueles que você está ensinando. Que a sua vida, ela venha fazer referência para aquelas pessoas que você está passando a mensagem. Você não pode, aqui a palavra fala, que você não pode ensinar uma coisa e fazer outra. Os frutos, ele tem que condizer com aquilo que você prega. É por isso que eu repito novamente, que nós estamos sofrendo muito com a ideia do cristianismo.
E muitas das vezes, a figura de Cristo, ela não consegue refletir aos nossos frutos e às nossas atitudes. E Paulo ele tem o maior cuidado nisso, de não deixar se escandalizar, de não deixar que a sua vida ela se torne como pedra de tropeço na vida do irmão. E quantos de nós, às vezes, por descuido, por falta de vigilância, às vezes causamos isso na vida dos irmãos. E quantos irmãos que é fraco na fé, quantos irmãos que ainda não são maduros na fé, às vezes vê a gente com esse tipo de atitude e termina saindo da presença do Senhor. Então aqui é para a gente ter bastante cuidado. E aqui fala que Paulo ele não leva uma vida de ostentação. Ele não consegue, ele não quer se aparecer mais daquilo que ele é. Inclusive Romanos 7:15, que fala de uma luta interior, ele mesmo fala de uma luta interior, que ele tem uma luta interior, ele deixa as claras. Eu tenho uma luta interior, eu e você tem uma luta interior. Que ele fala que o que ele quer fazer, ele não consegue. E o que ele faz é justamente aquilo que ele não queria. Então ele fala que a gente temos essas fraquezas. Ele deixa claro. E que essas fraquezas ela não venham servir de pedra, de tropeço. Então, irmão, que a nossa vida ela seja regada de luz, de bons testemunhos, de boa conduta e daquilo que nós estamos fazendo. O que é que nós estamos fazendo diante de tudo isso? Como é que eu estou agindo? Como é que eu estou ensinando? Então aqui é uma grande preocupação e não deixar que aqueles liderados, os vocacionados, eles venham cair por causa de falhas. Mostrando muitas das vezes que eu sou melhor. Não. Então Paulo vai dizendo, ó, os passos são esses. São degraus. São degraus. E cada degrau, ele é um novo tempo, um novo período que vocês vão passar. Muito bem. Então eu admiro o apóstolo Paulo diante disso. Então essa personalidade que nós temos, irmão, de lidar com seres humanos e entendendo também essas fraquezas que nós vamos ter no dia a dia. Nem todo dia, irmão, nós acordamos bem. Nem todo dia nós acordamos com super entusiasmo. Mas onde é que nós buscamos essa inspiração? Nós vamos buscar essa inspiração no Senhor. E numa liderança. Se eu tiver uma liderança falha, vai me entristecer. E muitas das vezes, às vezes, achamos o meio de parar. Então vamos tomar cuidado. A gente que lidera, a gente que ensina, a gente que busca estar refletindo essa imagem do Senhor, nós temos que tomar esse cuidado. E Paulo tem esse cuidado. Muito bem. Não podemos pregar e viver outras coisas. Tanto a vida pública como a vida privada. Não pode ser, irmão, dois julgos. Não pode ser duas pessoas. Não pode ser duas caras. O que eu sou dentro da minha casa, eu tenho que ser na rua. Eu tenho que ser no trabalho. Eu tenho que ser na igreja. Eu tenho que ser com aquelas pessoas também que às vezes não me convém, no caso assim, tipo, a pessoa não gosta de mim. Eu tenho que mostrar para ela que eu tenho amor por ela. Eu não posso pagar com a mesma moeda. Porque essas adversidades, elas vão ter sim na nossa vida. Ok? Agora nós vamos para o terceiro tópico. Paulo apela aos líderes. Vamos lá. Paulo apela aos líderes. Apelo, irmão. Pedido. Vamos lá. Gente, levanta. Gente, vamos caminhar. Gente, acorda. Gente, a hora chegou. Gente, não é para amanhã, é para hoje. Apelo, irmão. Quando nós apelamos, nós estamos sendo valentes com aquilo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Precisamos anunciar o evangelho. E Paulo faz esse apelo a quem? A liderança.
Vamos lá? Sobre o despreendimento do obreiro para realizar a obra de Deus. Primeiro subtópico do terceiro tópico. O apóstolo Paulo, fala sobre o desapego material na vida do obreiro. O versículo 24 de Atos dos Apóstolos 20 e 24 mostra que Paulo tinha o coração livre da avareza e da ganância. Sua vida mostra que o desprendimento das coisas materiais e plena dependência em Deus são características inegociáveis na vida do obreiro cristão. Não podemos nos perder ministerialmente por causa da avareza, da ganância. Lembremos do exemplo de Paulo, que procurava não ser pesado às igrejas que pastoreava. Irmãos, quando nós falamos nessa parte aqui, é uma parte um pouco complicada. Por quê, irmão? A ideia do apego aos bens materiais, Jesus ele já condenava. Ele já falava para a gente não juntar tesouro aqui na terra, não ficar preocupado com essas coisas. Mas qual é a ideia, irmão? Eu posso ser rico? Lógico que você pode ser rico. Só que essa riqueza, ela não pode descer ao seu coração a ponto de você desprezar o próprio Deus. E muitas das vezes, aqui o que é que fala? Fala sobre duas viés, tanto a avareza como a ganância. Como é que você se doa às Escrituras? Como é que você se doa ao Evangelho? Como é que você se doa ao seu ministério? Você se doa com avareza? Com pesar? Eu já falei sobre a ideia da barganha. Como é que você se doar? Eu não estou vendo o resultado, eu vou parar. Eu não estou vendo o resultado, eu não vou continuar. E outra ideia é a ideia da ganância. Não fica achando você que o Evangelho ele veio para te enriquecer, não. A ideia do Evangelho ainda é salvar almas. Ainda é salvar almas. Talvez você tenha procurado ver uma fonte de riqueza para que você venha poder estar rico, gozar de uma boa vida. Nós queremos, todos nós queremos. Mas quando se fala da ideia do Evangelho, nós temos que ter bastante cuidado. Por quê, irmãos? Porque o amor ao dinheiro, ele é uma raiz dos males, de grandes males. O amor ao dinheiro é que atrapalha muito a gente. Então nós temos que tomar bastante cuidado. O que me faz, irmão? Dentro de uma simplicidade. Como que eu sou? Com dinheiro ou sem dinheiro? Será que eu sou uma pessoa arrogante? Será que eu sou uma pessoa egoísta? Como é que eu sou? Até o próprio Deus, ele olha na hora de nos abençoar. Será que se eu der àquele servo o que eu quero dar, será que ele vai continuar me servindo? Será? Então fica aqui uma pergunta. Como é que eu posso servir a Deus? Eu só posso servir a Deus se Deus me manter na miséria? Se Ele amanhã, Ele me prosperar a minha vida, a vida da minha família, eu vou abandonar Ele? Será que eu vou esquecer da missão dos órfãos e da viúva? Então aqui, esse primeiro subtópico do terceiro tópico, ele vai fazer um teste na minha vida, trazendo uma reflexão na minha vida e na sua vida. Como? Como é que é? Como que eu sou? Quem sou eu? Então existe uma grande preocupação de como que nós vamos viver. Qual é o meu alvo?
O meu alvo é Cristo? O meu alvo é o dinheiro? E nós vemos grandes exemplos, irmão, de pessoas que vêm para o Evangelho achando que o Evangelho, a riqueza do Evangelho é dinheiro. E a riqueza do Evangelho não é para ser assim. O que é a riqueza do Evangelho? É você viver com alegria, é você viver em paz, é você ter uma família abençoada, é você ter o pão nosso de cada dia. É interessante. Eu vou trazer uma reflexão aqui do maná, lá do Antigo Testamento, sobre o povo de Israel. Todo dia tinha que vir, irmão, para aquele dia. Todo dia caía o suficiente para aquele dia. Só na sexta-feira que caía para sexta e para o sábado. Mas todos os dias, e nós vamos ver que tem muitos, logo de início, que tenta juntar, preocupado com o dia de amanhã. E começa a apodrecer. E nós vamos trazer essa reflexão do pão nosso de cada dia, é que todo dia Deus deu uma providência para a gente. Todo dia Deus deu uma providência para a gente. Todo dia Ele provê. E muitas vezes nós não cremos, não procuramos não acreditar nisso. Mas eu quero trazer essa reflexão para a gente. Eu quero trazer essa reflexão para a gente. Do pão nosso de cada dia. Deus, Ele supre. Ele sabe de sua necessidade. Ele sabe que Ele vai prover. Ok? Então devemos tomar cuidado tanto com a avareza, como também com a ganância. Para que não seja muito e para que não seja também o suficiente para sobreviver. Mas o próprio Deus, Ele se encarrega disso. Mas por quê, irmão? Ele é o autor da vida. Ele fez tudo. É uma grande reflexão que eu vou trazer também diante disso aqui. Você vai ver que quando Deus coloca o homem sobre a terra, já tem tudo pronto. Já está tudo feito. Desde os recursos hídricos, alimentação, clima, tudo. Primeiro Deus faz a casa, para depois Ele fazer o homem. E todo o alimento possível para que o homem vivesse bem, ele foi feito muito antes do homem. E por último Ele vai fazer o homem. Por último Ele vai fazer o homem. Entendeu? Então, para que nós possamos observar que o Deus, Ele ainda é o Deus de providência. Ele ainda é o Deus que provê. Ele ainda é o Deus que se preocupa com os seus filhos. Então não precisamos, irmão, ter essa ganância, passando por cima de tudo e de todos, passando por cima das demais pessoas, querendo barganhar com o Evangelho, querendo vender o Evangelho. Então isso aqui é uma advertência. Essa mensagem é uma advertência para mim e para você, que por uma hora ou outra deixou de acreditar, por uma hora ou outra deixou de achar que Deus está olhando, Ele está lhe vendo. Ele sabe do que você precisa e Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe disso. Então vamos tomar cuidado, tanto com a avareza como da ganância, ok? Segundo subtópico. Sobre o cuidado pessoal do obreiro. Paulo tinha uma liderança exemplar. Diante das pessoas, mas ele sabia que isso não bastava. Por isso, no versículo 28, aqui Atos dos Apóstolos 20, 28, ele diz: olhai por vós mesmos. Assim aconselhou ao obreiro que olhasse para si mesmo. Às vezes, na caminhada ministerial, tendemos a passar a ideia de super-homens. Entretanto, a experiência nos ensina que não somos intocáveis pelas circunstâncias externas. É preciso cuidar do corpo, da alma e do espírito. Assim, antes de cuidar do rebanho de Deus, o obreiro deve zelar pela sua saúde física, emocional, espiritual. Portanto, devemos cuidar de nós mesmos para cuidar do povo de Deus. Ok? Então, o que é que nós vamos ver aqui, irmãos?
Eu tenho uma mensagem, uma parte dali de Tito 3, capítulo 3, o versículo 3. Que Paulo ele fala para Tito aconselhar as pessoas. Só que ele fala para Tito o seguinte: Tito, você está aconselhando as pessoas, mas tome cuidado. Porque antigamente, eu e você, nós éramos assim que nem eles. Nós éramos assim que nem eles. Então ele vai falar para Tito quando for pastorear, quando for falar das pessoas, ele nunca trazer dentro dele uma soberba. Para que ele não venha ter uma ideia que é superior às outras pessoas. Uma ideia de super-homem. Uma ideia de sobrenatural. Que ele está acima de todas as coisas. Então Paulo faz essa advertência a Tito. E eu acho interessante. Porque muitas das vezes nós vamos levar uma mensagem e nós trazemos uma ideia que nós somos super-homens. Nós vamos trazer uma mensagem como se nós estivéssemos sendo superior àquela pessoa que está recebendo a mensagem. Então é um cuidado, irmão, especial que nós devemos ter. Nós devemos ter esse cuidado especial. Para a gente não se tornar soberbos. Para a gente não se tornar pessoas arrogantes. E Paulo vem trazendo essa ideia. E é aquilo que eu falei da ideia do super-homem. A Bíblia, ela vem trazendo essa ideia de homens comuns, não homens com superpoderes, não. São homens comuns. E mostrando os seus erros e mostrando também os seus defeitos. Não escondendo nenhum defeito deles. Ok? Então vamos levar isso adiante e vamos ter uma ideia para que nós possamos vencer isso. Então esse vocacionado, além de você estar levando uma pessoa ao vocacionado, vendo o talento que ele tem talento, que ele tem vocação, mas ele precisa ainda ser lapidado. Ele precisa ser lapidado. Então essa observância que Paulo faz, ela é muito boa. Cuidado, para você não se achar que você é um super crente. Cuidado para você não se achar que você é mais poderoso do que as pessoas, que eu oro 3 horas, eu oro 2 horas, eu tenho mais fé que o meu irmão. Cuidado. Lembra do publicano e o fariseu? O fariseu, ele batia no peito. Olha, Senhor, eu dou o dízimo de tudo. Olha, Senhor, eu oro tanto. E batendo no peito. E na verdade, aí nós vamos ver que a contramão do sistema, de tudo aquilo que nós achamos referente à filosofia de Jesus, ela cai por terra. Porque Jesus olha para o publicano, o cobrador de imposto, e muitas das vezes considerado como ladrão, ele olha, o homem bate no peito e fala: Senhor, eu nem consigo levantar a cabeça de tão humilde como ele está. E ele reconhece quem ele é. E ele reconhece que ele é um pecador. E ele reconhece que ele precisa de perdão. E Jesus fala: olha, quem saiu daqui vitorioso? Quem saiu daqui vitorioso? O publicano. E muitas das vezes, hoje, irmão, se nós não tivéssemos essa lição de Jesus, talvez nós fôssemos achar que o fariseu fosse sair vitorioso. Por quê? Porque muitas das vezes as nossas práticas também é farisaica. Porque muitas das vezes as nossas práticas também ela é de bater no peito. E se achar que é melhor que as outras pessoas. Não, irmão. Você é só mais um. O que é abençoado por nós é sermos escolhidos para estar fazendo algo, fazendo parte desse rebanho tão lindo. Essa é essa ideia. Mas não fica achando que você é maior, melhor, não. E Paulo, ele pega no pé mesmo. Ele vai falando: olha, cuidado, você está pastoreando, cuidado, cuidado. Entendeu? Muito cuidado. Ok? Vamos lá? Terceiro subtópico. Sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. Atos 20,
versículo 29 ao 30. A metáfora dos lobos cruéis. A metáfora dos lobos cruéis se refere ao falso mestre que incutiam doutrinas estranhas na mente dos incautos. Esses lobos eram predadores espirituais do rebanho de Deus, destituídos de misericórdia e amor, irmão. Destituídos de misericórdia e amor. Nesse sentido, o apóstolo convocava os obreiros, a terem compromisso de cuidar de cada ovelha, do rebanho, ensinando-a e protegendo-a. Portanto, estejamos atentos contra os predadores que atacam o rebanho do Senhor. Precisamos desempenhar com fidelidade o nosso papel de guardião e protetores do rebanho de Deus. Irmãos, que metáfora. Porque essa metáfora, irmão, o lobo, quando a Bíblia, ela traz uma ideia muito boa, ela faz muita metáfora com os animais, e no Novo Testamento também, e vem trazendo uma ideia de lobo. A gente que tem uma ideia de lobo, ele é um animal, ele é silencioso. É tanto que existe aí uma frase que o lobo, ele em silêncio, ele consegue transmitir mais medo de que um cachorro fazendo barulho latindo. Olha que interessante. O lobo, com seu silêncio, ele consegue transmitir mais medo de que um cachorro com seu barulho latindo. Então o lobo, irmão, a ideia dele é sutil, ele é um predador. E quando ele vem ser comparado aos homens, para a gente tomar cuidado, então são aquelas pessoas que nós devemos ter um psicológico a mais, a observância. O que é que está trazendo? Como está trazendo? Qual o propósito do que está trazendo? Qual é a ideia? É para somar? É para acrescentar? Ou para dividir? Ou para diminuir? Mas isso é uma observância de quem? Isso é uma observância da liderança. Então, por isso, irmão, por que nós, às vezes, nós falhamos? Porque nós não estamos em vigilância. Às vezes nós oramos, mas não vigiamos. Então isso é um perigo. Então o lobo, ele invade e faz um estrago. E você vai pagar um preço porque você não vigiou. Porque você confiou demais. Quem é, irmão? Da onde que é? Veio da onde? Por que está aqui? Por que está aqui? Cuidado. Então, a ideia de proteger, irmão, ela vai muito além de ensinar. A ideia de proteger, ela vai um pouco mais além. E às vezes nós cochilamos nessa ideia. A confiança excessiva. Mateus 10,16. Sejais prudentes como uma serpente e simples como uma pomba. E nós vamos ver essa metáfora de Jesus, prudente como uma serpente. A serpente, ela é atenta, ela não dá um bote à toa. Então é a prudência da serpente. Não é ser falso como uma serpente, não. Viu? É para ser prudente como uma serpente. Prudência. Olhar. Com quem está andando? O que é que está trazendo? O que reflete lá fora? O que reflete? O que reflete? Como que é? O que é que está trazendo para a igreja? Que alimento que está trazendo? Que alimento que está trazendo?
Da onde é esse alimento? E nós vamos ver que a história de Israel, ela perde muito ao longo dos seus tempos pelo excesso de confiança, deixando de acreditar em Deus, deixando de observar em Deus e começando a acreditar em pessoas que eles achavam que eram amigos. E quando eles viam, o inimigo já estava dentro de casa. Então, quando Paulo ele vem fazendo essa advertência para que a gente possa proteger o rebanho, é disso aí que ele está falando. Nós somos fáceis, irmãos, de nos vender. Eu quero relembrar um pouco aqui da história de Naamã e Eliseu. Naamã ele traz tudo, ouro, prata, mudas de roupas. Só que Eliseu ele não se vende. Quantos homens, irmãos, no lugar de Eliseu, aos dias de hoje, teria se vendido? Quantos homens, aos dias de hoje, teria corrido atrás de Naamã? E nós vamos ver que Eliseu é um profeta diferenciado. Ele não se rende, ele nem desce para falar com Naamã. A palavra profética dele já é o suficiente, mesmo Naamã sendo chateado. Mesmo Naamã ficando chateado. Mas ele faz isso aí. Ele não se vende. E a palavra de hoje também é isso, irmão. Cuidado com as ofertas. Cuidado com os pratos. Você vê que o lobo ele não faz barulho. E pelo fato dele fazer barulho, quando você vê, é o bote. Quando você vê, é o bote. Talvez se fosse um cachorro, você... tá fazendo muito barulho, já estou vendo onde é que ele está. O lobo não. O lobo ele é silencioso. Então é por isso que nós devemos cuidar e tomar cuidado com aquilo que nos é dedicado. Nós devemos tomar cuidado, irmão. E muitas vezes nós deixamos de qualquer jeito, fazemos de qualquer maneira. Ah não, anda sozinho, caminha sozinho. Não, irmão. Paulo fala para a gente estar atento. Portanto, estejam atentos contra os predadores que atacam o rebanho do Senhor. Precisamos desempenhar com fidelidade o nosso papel de guardião e protetores do rebanho. Precisamos, irmãos. Fidelidade. E muitas das vezes a gente sabe que está faltando isso. Na minha, na sua vida, com compromisso. Com a palavra, com a mensagem, com tudo. O dia a dia. E muitas das vezes, até nós mesmos somos atacados por lobos, pelo excesso de confiança. Pelo excesso de confiança. Por não vigiar. Porque não adianta, irmão, você orar 3 horas, e a partir daquelas 3 horas que você orou, ou 1 hora, ou 2 horas, ou meia hora, a partir daquele momento que você sai da oração, você não vigia, você peca, você perdeu tudo. Então é um casamento que ele tem que ser contínuo, oração e vigilância. É um casamento que ele tem que ser permanente, oração e vigilância. É um casamento que ele precisa do dia a dia, do cotidiano. Senão o lobo ele vem e leva. O lobo quando ele ataca, irmão, o bote dele é certeiro. Ele não dá bote para perder. Ele não dá bote à toa. Entendeu? Então vamos lá, vamos rever esses conceitos. Pegar todo esse ensino que Paulo nos dá nessa lição. Vocação. Qual a minha vocação? Então vocação para quê? Já descobriu sua vocação? Já descobriu como é que você pode ajudar o evangelho? Já descobriu? Então nós temos que ter isso aí. Ajudar a fazer parte da engrenagem.
fazer parte do mecanismo, fazer parte do rebanho. Devemos ter isso em mente. Devemos procurar isso aí. E fazendo isso aí, nós vamos ver que nós estamos dando fruto para o Senhor. Nós vamos ver que os frutos eles vão vir. Vamos rever os conceitos. Vamos procurar estar mais atento, principalmente nesse último subtópico. Vamos tomar cuidado, vigilância, orar e vigiar ao mesmo tempo. E eu quero terminar aqui essa lição, irmão, com um pedido. Vamos continuar empenhados naquilo que Deus nos deu, do mesmo jeito que nós empenhamos para uma profissão aí fora, para nosso meio de sobrevivência, que nós nos empenhamos também no talento, na dádiva que Deus nos dá, nos dons, para que nós possamos fazer da mesma maneira para a casa do Senhor. E eu creio que nós seremos bem recompensados. Ok? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Continue orando pela minha vida. Sou carente de oração. E para que nós possamos continuar seguindo esse caminho. Amém?